Giovana Aguiar, especialista em direito tributário e financeiro. Eu estou aqui ao lado de Lucival Lopes e Liliane Santos, no Cidade em Pauta pela Nordeste FM. Bom dia, doutora Giovana Aguiar. Olá, bom dia, Lucivaldo, Liliane, Walter, todo mundo aí presente no estúdio. Doutora, espero que estejam todos bem. Doutora, por gentileza, doutora Giovana, para os ouvintes aqui do Cidade em Pauta da Nordeste FM, tudo que você que está aí do outro lado precisa saber sobre o imposto de renda em 2023. Como é que funciona o imposto de renda neste ano de 2023? Teve alterações, doutora? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de imposto de renda, mas antes eu gosto sempre de iniciar o dia com notícias boas, né, positivas. E só para informação mesmo dos contribuintes e dos ouvintes, a gente quero expor que o brasileiro ele é um bom contribuinte. Um estudo feito, né, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ele nos aponta que 8% apenas das empresas ativas e 5% das pessoas físicas que declaram imposto de renda possuem dívida ativa na União. Isso quer dizer que o brasileiro ele costuma pagar bem as suas contribuições, ter os seus impostos em dias. Que legal. Apesar da carga tributária perversa para o nosso povo, né? O pessoal se esforça ainda para pagar. Perversa. Não é verdade, muito doutora perversa, muito perversa, mas o brasileiro se desdobra para se manter em dia, tá? Nós somos bons pagadores de imposto. Exatamente. Pois é, então vamos falar do imposto de renda, doutora Giovana. Vamos sim, vamos abordar um pouquinho aí sobre o que é que o leão tem pra gente, né? O que mudou, né? Vamos saber Exatamente. O que é que mudou na declaração de imposto de renda para 2023. Pronto. Eu vou falar um pouquinho sobre o que mudou, mas vou contextualizar sobre o que é o imposto de renda, né? Para muitos que às vezes ainda não sabem, mas que a gente vê que a cada dia mais o cidadão ele busca se interessar e se informar mais, né? Isso é importante para a gente enquanto cidadão. O imposto de renda, ele é um tributo que ele é pago mensalmente pelo contribuinte. Ele é por meio do salário e ele pode ser de duas formas. Ele pode ser deduzido na fonte, né, que é retido na fonte pelaquela empresa, né, no caso o empregador, ou então ele pode ser arrecadado sobre quaisquer rendas que é obtida pelo cidadão. Então, qualquer renda que você obtiver durante o ano, ela vai incidir o imposto de renda. Ele é obrigatório. E amanhã, no dia 15 de março, ele inicia essa obrigatoriedade de você informar a Receita Federal. E essa obrigatoriedade da declaração é uma forma da Receita Federal ela acompanhar a evolução patrimonial do contribuinte e saber se essas informações elas cruzam, se essas informações e essas retenções do contribuinte ela vem sendo feitas de maneira correta, né? Essa apuração ela se dá por meio de um percentual, né, que é aplicado sobre a renda do contribuinte através de uma alíquota progressiva. Ela vai variar o percentual conforme o rendimento do contribuinte. E aí, em cima dessa receita, vai deduzir aquele percentual, né, daquelas despesas que você pode deduzir sobre o imposto de renda e sobre aquele montante que restar, vai incidir o percentual do imposto de renda que o contribuinte às vezes tem a pagar. Em 2023, houveram algumas mudanças, né, algumas alterações. Dentre elas, teve a extensão do prazo, que antes o prazo ele era mais curtinho. Nesse ano, o prazo de declaração ele inicia amanhã, 15 de março, e ele vai até 31 de maio. Ou seja, a gente tem mais de 60 dias aí para poder prestar essa declaração para a Receita Federal. São 7... Pois não, doutora. Pode. As suas ordens. Pode falar. Bom, como saber se preciso declarar o imposto de renda de 2023? Pronto. Além também dessa extensão dos prazos, né, a gente também teve outras alterações, que é importante salientar aqui também para informar o contribuinte. Hoje existe a possível restituição por meio de PIX. Aquele contribuinte que informar a sua chave PIX, ele terá uma preferência no recebimento dessa restituição. E também existe a obrigatoriedade de declaração que antes não era feita, né, para aqueles que venderam ativos na Bolsa de Valores, cuja soma foi superior a 40 mil. Então, antes havia essa isenção, agora é obrigatório declarar. Respondendo a sua pergunta, como saber o que é preciso declarar, né? Existe uma faixa de contribuição. Aquelas pessoas que no ano anterior, né, ao exercício, ano passado no caso,
eles tiveram rendimentos tributáveis acima de 28 mil e pouquinho em 2022, o valor está previsto lá na atualização da lei. Quem recebeu rendimento acima de 28 mil e fração, ele é obrigado a declarar o imposto de renda. E também aqueles que receberam rendimentos, mesmo que não sejam tributáveis, acima de 40 mil, ele também é obrigado a declarar o imposto de renda. Doutora, onde e como fazer a declaração de imposto de renda? A senhora falou que teve algumas, eu não prestei bem atenção, que eu estava aqui inclusive atendendo em off uma pergunta de uma pessoa, mas o que mudou mesmo na declaração de imposto de renda deste ano? A senhora faz essa observação mais uma vez? É a obrigatoriedade de declaração para vendas de ativos, né, da Bolsa de Valores. O prazo ele foi estendido e também a restituição por meio de PIX. Né? O contribuinte ele agora poderá receber por meio de PIX e ele vai ter preferência naquela fila, né, de recebedores. Entendi. E agora, para informar o ouvinte do Cidade em Pauta da Nordeste FM, onde e como fazer a declaração de imposto de renda? Continua no mesmo processo, da mesma forma, mesmos locais? Assim, o processo de declaração ele é bem simples, ele pode ser feito pelo site, pelo aplicativo. Tem um aplicativo que chama Meu Imposto de Renda, né? E lá o contribuinte vai fazer o preenchimento online, direto na Receita Federal. E hoje também tem a opção do auto-preenchimento, né? Que nem sempre é obrigatório o contribuinte fazer. Uma terceira pessoa pode fazer esse auto-preenchimento para ele e ele só concluir as informações e enviar direto para a Receita Federal. Doutora Giovana, quais as despesas podem ser abatidas da declaração? O intuito da dedução dessas despesas é justamente prevalecer os direitos sociais que são garantidos na Constituição Federal. Mas a gente sabe que conforme essa atualização monetária, esse valor ele ficou bem abaixo, né, do que realmente o contribuinte ele paga. Mas entre as despesas ele pode deduzir despesa médica, filhos do pai, dependentes, né, que tenham dependentes, eles também podem deduzir o valor de até R$ 2.275 por dependente, pode deduzir despesas com educação, com contribuição para a Previdência Social, com contribuição para a Previdência Privada. Então, assim, existe um rol de despesas que podem ser dedutíveis, mas que no momento ele precisa analisar até quanto, né, é o limite dessa dedução. E pagamentos de plano de saúde podem ser deduzidos? Podem sim, ele inclui no rol de despesas médicas. Pensões, heranças e benefícios do governo devem ser declaradas? Sim. Né? A herança, se ela estiver em inventário, o inventariante ele é responsável por declarar, né, no momento do inventário. E após conclusão do inventário, os herdeiros eles são obrigatoriamente, eles devem declarar tudo que eles receberam. Os benefícios também eles são declarados, né, desde que eles estejam acima do valor, que é aquele valor de 28 mil e pouquinho, ele é obrigatório declarar no imposto de renda. E as pensões alimentícias, né, nós tivemos uma decisão no STF recente, né, uma ação direta de inconstitucionalidade que tramitou em 2022 no STF, os quais os valores de pensão eles não são mais tributados. Contudo, deve ser declarado, lá tem a opção na aba, né, rendimentos isentos e não tributáveis de pensão alimentícia. Ele deve colocar lá e o pai, né, que é geralmente o pagador da pensão, ele também deve declarar o pagamento que ele efetua como dependente ou alimentado. Bom, são 7h55, estamos conversando com a doutora Giovana Aguiar, especialista em Direito Tributário e Financeiro. Tem mais alguma pergunta, Lúcio? Em que momento, às vezes é o seguinte, o cidadão não mandou no tempo certo, então não recolheu, ficou devendo lá ao fisco e lá teve um processo e acabaram até... Chega o momento do cidadão ter a sua vida interrompida por cancelamento de CPF, caso não siga todos esses trâmites juntamente com a Receita, doutora? Sim, essa declaração ela é obrigatória, né, nos casos que estão preenchidos dentro da legislação. Quem não fizer essa declaração, ela pode pagar uma multa. O valor mínimo da multa é de R$ 165, né, para quem enviar fora do prazo. E essa multa ela é condicionada conforme a capacidade do contribuinte, ou seja, quem ganha mais, paga mais. Mas o valor mínimo é de R$ 165. Nos demais casos, através do atraso, né, do imposto de renda, vai ser cobrado 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda.
E assim, existem consequências para quem não fizer essa declaração, né, pela Receita. Ela pode ser autuada pela Receita, responder por crime de sonegação fiscal e ter o CPF cancelado. E o ouvinte que desejar obter outras informações, doutora Giovana Aguiar, faz o quê? Quem quiser pode entrar em contato conosco, né, no nosso escritório. Vou deixar aqui o contato para vocês do escritório, ou então por meio das redes sociais. O número do escritório é o 759-9803-3606. Repete, por favor. Aqui em Feira de Santana tem um contato também, não tem, doutora Giovana? É esse mesmo, é o da unidade Feira de Santana, né? Que a gente passa para o escritório. É o 759-9803-3606. Doutora Giovana, muito obrigado pela sua participação, as orientações, as informações e até a semana que vem. Tá bom, muito obrigada a todos vocês. Estou aqui disponível para qualquer dúvida e desejo um dia lindo e abençoado para todos vocês. Para a senhora também, para a sua família, um grande abraço, bom dia. Vamos concluir o nosso intervalo comercial, voltamos já para finalizar o Cidade em Pauta. Agora são 7h56, vamos finalizando, daqui a pouco a gente volta trazendo outra informação também para quem quer um apoio aqui para essa declaração com o pessoal da UF, já. Agora toda terça, Direito em Pauta, com os advogados Giovana Aguiar e Diego Leonel. Tudo sobre direito previdenciário, tributário e financeiro. Siga-nos nas redes sociais, @Giovana Aguiar e @DiegoLeonel.adv. Direito em Pauta, toda terça-feira na Nordeste FM, às 7h30 da manhã. Fique ligado.